No Saber Direito desta semana, Daniel Campos ensina o direito do trabalho. Durante as 5 aulas, ele vai abordar o dano moral na relação trabalhista. O professor fará uma introdução ao assunto, apresentará os requisitos para o dano moral, abordará os danos extrapatrimoniais na CLT, tratará de 2 temas importantes: os assédios moral e sexual no ambiente de trabalho, e terminará o curso com a dispensa discriminatória e o consequente dano moral. Assista a aula 2. Olá, telespectador. Voltamos com a nossa segunda aula sobre dano moral nas relações de trabalho e nas relações de emprego. Eu me chamo Daniel Campos, sou professor de Direito do Trabalho, Processo de Trabalho, Prática Trabalhista, e te convido agora a assistir essa segunda aula. Te convido também a assistir a primeira, caso você não tenha assistido ainda. Nessa segunda aula, nós iremos tratar sobre os requisitos do dano moral e, em especial, os requisitos clássicos da teoria de dano moral, da teoria de dano estético e dano material. O nosso foco será relacionado ao dano moral especificamente. Iremos abordar assuntos muito importantes para o estudante do direito, muito importante para o advogado e também muito importante para empregado e empregadores. Vamos lá? O nosso primeiro tópico é uma breve introdução sobre a responsabilidade indenizatória. Veja bem, a teoria, tanto da Constituição, como do Código Civil, como da CLT, sobre responsabilidade civil, ela é muito parecida. Na verdade, a teoria de responsabilidade civil, ela tem a mesma matriz e ideias muito idênticas. Por isso que eu vos convido a tratar sobre responsabilidade civil, os elementos clássicos. Nessa parte, o estudante, o advogado, tanto o empregado e o empregador também, podem utilizar os conceitos de responsabilidade civil prevista nos livros e doutrina de direito civil e também nos livros e doutrina de direito do trabalho. Nosso primeiro tópico será sobre uma leve introdução sobre responsabilidade indenizatória. E iremos falar sobre a ofensa moral e a imagem e a responsabilidade do empregador. Em primeiro lugar, iremos tratar sobre a ofensa ao empregado relacionado à dor psicológica, à dor sofrida no seu íntimo subjetivo, que nós chamamos de dano moral. A mesma teoria, os mesmos requisitos se aplicam ao dano estético e ao dano material também. Veja bem, esse dano relacionado à intimidade, à vida privada e à sua honra, portanto subjetiva, do empregado, esse dano, essa ação, ela é chamada de dano moral. E por consequência, caso tenha a existência dos requisitos que nós lá iremos estudar, vai culminar numa responsabilização. Explico melhor. Nós temos um evento e nesse evento o empregado sofre alguma agressão injusta. Essa agressão injusta vai lhe causar um dano. Lembrando que esse evento pode ser de cunho omissivo ou então uma comissão. Pode ser uma ação ou omissão, portanto. Mas o importante agora é verificarmos que tem um evento que vem causar um dano ao empregado. Esse evento que causa um dano ofende a sua esfera subjetiva e pode ofender a sua esfera objetiva também, que já iremos explicar. Essa ofensa vai lhe causar um injusto ou um mal. E a teoria de responsabilidade civil traz que esse injusto e esse mal será reparado. Veja bem, estamos tratando aqui de questões fáticas. O nosso estudo, a nossa disciplina, é uma disciplina teórica, mas o nosso estudo também vai ser com base em questões jurisprudenciais, questões doutrinárias e questões fáticas. O que eu quero dizer?
Se o empregado sofre aquela lesão e essa lesão resulta em um dano muito grave, não é possível que voltemos no tempo para reparar essa lesão. Às vezes a lesão ela vai ser algo que vai se permanecer no tempo. Ela pode ser algo gravíssimo. Ela pode ser grave, leve também, é verdade, mas com reparação difícil ou impossível, ou uma reparação pequena, mas de qualquer forma não é possível retroagir no tempo, obviamente. Então a única solução que a legislação, a Constituição e a teoria sobre responsabilidade civil nos trouxe foi reparar esse dano de maneira a ponto de que se volte ao mais próximo do anterior a essa lesão. Um outro aspecto importante e é relacionado a quem pode ser responsabilizado. Óbvio que estamos falando aqui de responsabilização do empresário, responsabilização da empresa. Antes disso, eu só gostaria de tecer alguns comentários. A CLT, de maneira muito sábia, não adentrou na teoria da empresa prevista lá no Código Civil, trazendo distinção clássica entre o empresário individual e a sociedade empresária. A CLT ela vai um pouco mais além, ela é genérica, ela trata a empresa como a pessoa física ou a pessoa jurídica que contrata uma mão de obra. Então, a empresa, quando eu falar para vocês de empresa, estamos falando, então, dos empresários individual, estamos falando da sociedade empresária, estamos falando do microempreendedor, caso ele contrate, estamos falando de pessoas físicas e jurídicas que, mesmo não sendo empresários, realizam contratação. Por exemplo, estamos falando da família que contrata um empregado ou empregada doméstica. Então, o conceito de empregador ele é mais abrangente do que o conceito previsto na teoria de empresa do Código Civil. Voltando a esse tópico, é importante destacar que, dentro da responsabilização, nós iremos analisar a empresa e iremos analisar o empregador propriamente dito. Então, o que quer dizer? Quem nós iremos responsabilizar? Quem o tribunal irá chamar à responsabilidade? É o empregador? É a sociedade empresária? São os prepostos? São os empregados? A bem da verdade, a CLT, com base na teoria da responsabilidade civil, irá chamar à responsabilidade o empregador, independente de quem tenha realizado a ofensa. Sabe o que isso significa? Que dentro da teoria de responsabilidade civil, o empregador, ele responde pelos atos dos seus chefes, ele responde pelos atos dos seus gerentes, ele responde inclusive pelos atos dos seus subordinados. Então, nós temos alguns tipos de responsabilidade que eu já vou explicar para vocês. Significa o seguinte, nós temos dois tipos básicos de responsabilização. Ela pode ser do cunho vertical, então é responsabilização de cima para baixo. O exemplo clássico é justamente o nosso foco de estudo, quando o empregado, nessa responsabilização vertical, sofre uma ofensa de um superior hierárquico. Por isso que é uma responsabilização vertical. Cuidado, porque a CLT também prevê a responsabilização de cima, de baixo para cima. Então, o empregado pode ofender moralmente o seu empregador. Voltando ao ponto em que estamos falando, é possível uma responsabilização horizontal também. O empregado pratica uma ofensa contra outro empregado. Essa responsabilização, portanto, vai ser horizontal porque eles estão no mesmo plano. E o que a empresa tem a ver com isso? Simples. A empresa ela tem um poder que nós falamos na aula 1, direção, controle, disciplina. Então,
O empresário, o empregador, precisa controlar, inclusive, as relações entre os seus empregados. Provavelmente você, telespectador, já tem uma formação que entende que existe uma responsabilização vertical, que a empresa responde pelos seus chefes, gerentes, porque existe uma hierarquia. Mas talvez nem todos saibam, estão sabendo agora, mas existe uma responsabilização horizontal também. Mas tem requisitos. Essa responsabilização horizontal é necessário que a empresa tenha infringido alguma norma de direção, de controle, alguma norma de fiscalização. O que a jurisprudência nos traz? Quando a empresa, quando o empregador, ele não toma o controle total, ele não se precave, quando ele não realiza prevenção, quando ele não responde aos chamados dos seus empregados, ele também pode ser responsabilizado pelos danos que os empregados causaram nessa responsabilidade horizontal. Seguindo o nosso raciocínio, passamos agora a falar sobre os requisitos clássicos da responsabilidade civil. Esses requisitos serão abordados de uma maneira especialmente voltada para o direito do trabalho, que é a nossa proposta de hoje. Os requisitos clássicos que a doutrina nos traz e a legislação corresponde a essa expectativa da teoria doutrinária é o dano, o nexo causal e a culpa empresarial. Precisamos, então, de termos esses 3 requisitos para poder configurar uma futura responsabilidade. Vamos estudá-los agora. O primeiro requisito é o do dano. O telespectador pode imaginar que isso seja algo simples de ser estudado, algo básico, mas não é. A primeira coisa que é necessário é verificar se houve um efetivo dano ao empregado na relação de trabalho e na relação de emprego. A existência do dano, ela é necessária. Mas você pode imaginar que o dano pode ser presumido? Sim. Algumas atitudes empresariais podem culminar em danos presumidos e já iremos falar sobre isso. O que é o dano, então? O dano é aquela ofensa à intimidade, à imagem, à vida privada do empregado. Esse dano, ele não está numa questão jurídica. Veja bem, não está numa questão essencialmente jurídica. Esse dano está numa questão fática e eu já explico para vocês. O que seria o dano relacionado a uma questão fática? Significa, de linhas gerais, bem simples. O dano precisa ser algo vivenciado no mundo fático. Não necessariamente algo trabalhado em teorias, em jurisprudências e doutrinas. O dano realmente tem que existir no mundo de fato. Vou dar um exemplo. O empregado que sofre injúrias do seu empregador, que sofre ofensas, ofensa discriminatória, xingamentos, palavrões, no exercício da sua atividade. Quando o empregador, o chefe ou o gerente, ele profere palavras ofendendo o seu empregado, discriminando aquele empregado, naquele momento nós temos o fato que nós vamos caracterizar como o fato que pode levar ao dano. Ou melhor dizendo, o fato, de uma maneira mais jurídica, né? O fato que pode deflagrar o dano. Então, nós temos que analisar o dano desses 2 aspectos. O dano precisa ser comprovado, ele precisa realmente existir esse dano, ou precisamos que exista um ponto deflagrador desse dano. E mais à frente, isso vai causar um dano. Nós precisamos, nas 2 hipóteses, que haja uma ação, uma omissão, que venha culminar em um dano efetivamente
experimentado. Parecia que era simples analisar o dano, mas na verdade não é. Tenho mais algumas considerações para trazer para vocês. Veja bem. A evidência do dano ou do fato deflagrador, ele é essencial. Então, trago para vocês um exemplo. O empregado, quando alega alguma doença profissional ou uma doença do trabalho ou ocupacional, ele precisa demonstrar claramente que essa doença ela deriva de uma relação de emprego e de uma relação de trabalho. Um outro exemplo é o empregado, quando sofreu a ofensa, ele precisa demonstrar a existência dessa ofensa. De alguma forma, ele precisa demonstrar ao judiciário, no caso a Justiça do Trabalho, que essa ofensa existiu, ou pelo menos o início dessa ofensa, ou o início desse fato que vai deflagrar em um possível dano. Esse ponto merece uma discussão, é o que iremos fazer agora. Em muitas vezes, o profissional do direito, o professor, quando está lecionando, ele é indagado sobre como que se prova. A bem da verdade, prova é uma matéria que não se discute em direito do trabalho necessariamente, é uma matéria de processo do trabalho. Então, muitas vezes, o professor de direito do trabalho, o professor de direito civil, outra matéria relacionada ao direito material, entrega às disciplinas processuais a resposta. Mas nós podemos tecer alguns comentários, né? A parte mais difícil realmente é a comprovação do dano. E eu explico para vocês. A comprovação do dano, ela depende de fatos, depende de provas, depende de imagens, depende de áudio, depende de testemunha. Depende de depoimento do empregado, depoimento do empregador. E algumas questões que nós podemos utilizar hoje são justamente as questões tecnológicas, né? Então, já que existe uma dificuldade de se comprovar esse fato, podemos utilizar de gravações pelos smartphones, utilizar de conversas de WhatsApp, trocas de e-mail e até mesmo das redes sociais. A grande verdade é que o empregador, por controlar o ambiente de trabalho, ele tem uma preferência maior no mundo fático de controlar as provas também. Então, a grande dificuldade que se experimenta ao entrar com a reclamação trabalhista é justamente comprovar a existência do dano. Lembrando que ainda temos outros requisitos a serem comprovados. Então, você estudante de direito que esteja nos assistindo agora, você jovem advogado, você empregado, a fase que nós estamos é guarde as provas, né? Ao máximo possível, guarde as provas para que você possa provar esse dano, né? Iremos aprofundar um pouco mais agora de uma questão que alguns telespectadores podem ter feito, né? E se eu não puder comprovar esse dano? E se for muito difícil comprovar esse fato, que seja o dano ou o fato que venha deflagrar o dano? Vamos ver? A teoria e a jurisprudência, com fundamentos, né, já de algum longo tempo, ela entende que alguns danos são presumidos, alguns danos são autoevidentes, porque seria de dificuldade extremada para o empregado comprovar a existência desse dano ou a existência do fato que culminou no dano. São 3 exemplos que eu irei trazer para vocês. Os danos presumidos, segundo a doutrina, segundo a jurisprudência do TST, confirmado por jurisprudências do STF, são aqueles danos relacionados às doenças do trabalho, às doenças ocupacionais e às lesões acidentárias. Nesse momento, nós não iremos aprofundar exatamente nesses 3 tipos de danos,
porque o nosso foco é apenas informar que eles existem e caso você tenha o mínimo de fato provado, você já consegue comprovar a existência do dano e o nosso primeiro requisito já fica resolvido. Quando nós falamos de doenças ocupacionais, e eu vou tratá-las junto com doenças profissionais ou do trabalho também, é necessário verificar que são doenças ocasionadas justamente pelo labor. Então, o empregado que tem contato durante anos com alguma substância insalubre, isso pode ocasionar uma doença específica, por exemplo, uma doença cardíaca, uma doença respiratória, pode ocasionar em outras doenças como doenças mais graves, né? Então, como câncer, algo nesse sentido. Isso pode ser desencadeado pelo próprio tipo de atividade que ele exerce. E como fica então essa situação? Lá na CLT é previsto as atividades insalubres, elas são protegidas por lei, né? As atividades salubres devem ter uma proteção a mais no que concerne a pagar um adicional para o empregado, para que justamente ele venha ser indenizado ao menos um pouco sobre o que essa atividade pode inserir na sua saúde. Nós temos também as atividades que são consideradas perigosas. Elas também podem ocasionar em lesões e também podem ocasionar em acidentes de trabalho. Então, a CLT, nesse aspecto específico, tem uma gama de artigos que vem proteger o empregado, já pensando em evitar. Sobre isso, é importante falar que a matéria de direito do trabalho é uma das mais ecléticas possíveis, porque até nesse momento eu já trouxe para vocês que a disciplina de Direito do Trabalho é uma disciplina de origem constitucional, de base constitucional. E, portanto, tem base de direitos fundamentais também. E, portanto, ela é uma disciplina que prestigia a dignidade da pessoa humana. Lá no artigo 6º, nós temos um outro aspecto do direito do trabalho que também pode ser estudado, que é com o direito do trabalho como valor social, o direito do trabalho como um direito social. Além disso, nós temos um terceiro aspecto do direito do trabalho que ele faz parte também do meio ambiente. E a Constituição, ela pede um meio ambiente equilibrado. Então, quando nós estamos diante de uma relação de emprego, relação de trabalho, o meio ambiente de trabalho também tem que ser protegido. Uma dessas proteções é justamente evitar ou minimizar atividades insalubres e atividades perigosas. Para você, telespectador estudante, para você, telespectador advogado recém-formado, advogado buscando novos conhecimentos, essa matéria se chama Medicina, Saúde e Higiene do Trabalhador. Hoje nós iremos fazer uma abordagem apenas superficial dessa disciplina, mas ela também mostra que o direito do trabalho possui esse terceiro aspecto inclusive. O que significa o direito do trabalho fazer parte do meio ambiente também? A Constituição exige um meio ambiente equilibrado. Então, é obrigação da empresa, obrigação do empresário minimizar os danos relacionados à sua atividade. Isso significa o quê? Que, prezado telespectador, empresário que esteja assistindo agora, ou advogado que esteja assistindo agora, que for orientar o seu cliente empresário, empregador, que é necessário diminuir possíveis danos ocasionados às lesões acidentárias, ocasionados à insalubridade, ocasionados à periculosidade. É perfeitamente possível realizar estudos e realizar adequações para que o meio ambiente seja o adequado para a prestação de serviço e que isso venha ferir o mínimo possível a saúde do empregado, a saúde do trabalhador. Dito isso, seguiremos sobre o dano
presumido ou autoevidente, iremos comentar um pouco mais à frente. E encerramos aqui o primeiro requisito clássico da responsabilidade civil. O segundo requisito nos diz sobre relacionado ao nexo causal. O que é o nexo causal? Ou também chamado de nexo de causalidade, que é o dano experimentado, o dano sofrido, considerando que já ultrapassamos essa fase de comprovar a existência do dano ou do fato deflagrador do dano, ou passamos a fase de comprovar que o dano é presumido, então já partimos para o segundo requisito. O nexo causal significa que o dano experimentado, ele tem relação com algum tipo de conduta do empregador. Eu tenho que ligar aquele dano àquela conduta do empregador específico. Eu preciso ligar o dano a alguma ação ou omissão do empregador que tenha causado aquele dano. Mais uma vez, parece algo simples de explicar, mas às vezes é difícil de comprovar judicialmente e é difícil também da legislação estabelecer limites desse nexo de causalidade. A teoria clássica, ela estabelece limites desse nexo de causalidade. O limite é justamente até onde aquele ofensor, até quem é a pessoa do ofensor, qual o limite de ação desse ofensor. Se nós não tivéssemos esse limite, certamente você poderia chegar a pessoas muito longes que seriam responsabilizadas de maneira indevida. Já explico. É preciso saber quem efetivamente cometeu aquele dano, como aquele dano foi efetivado e de quem era a responsabilidade para evitar aquele dano. E esse é o ponto que eu vos convido para realizar pesquisa, inclusive pesquisa jurisprudencial. É analisar de quem é a responsabilidade de prevenir o dano. Lembra que falamos de um meio ambiente equilibrado do trabalho, né? O meio ambiente onde o trabalhador tem a sua saúde, segurança, higiene, protegido. Então, temos que analisar se existe responsabilidade do empregador em prover um bom meio ambiente de trabalho e se aquela ação que culminou no dano ou omissão tem nexo de causalidade. Vamos seguir? Dentro da teoria clássica, voltando novamente para ela, o nexo causal significa uma relação de causa e de efeito meramente fático. Então, o empregado que sofre um dano, nós precisamos voltar o nosso olhar para o passado e buscar qual foi o efeito, ou melhor, qual foi a ação ou omissão que deflagrou nesse dano. Se essa ação e omissão, ela vier ou ela deveria ter vindo do empregador, isso vai ser considerado o nexo causal. Vou explicar um pouco mais detalhado. Significa que alguns tipos de danos, morais, estéticos ou materiais, podem ter a sua causa fora de uma relação de trabalho. E aí a teoria, mais uma vez, nos ajuda nesse sentido. Isso se chama concausas. Eu posso ter um efeito, eu posso ter uma ação ou uma causa que esteja totalmente fora da esfera trabalhista e, portanto, fora do contrato de trabalho, como eu posso ter uma causa que faça parte, ao mesmo tempo, daquela relação de emprego. E eu explico agora para vocês. O que seriam as concausas? Ou melhor, antes de falar das concausas, o que seria uma causa externa ao contrato de trabalho? Um evento que venha a ocasionar um dano que esteja totalmente fora da relação do trabalho. Um exemplo seria o empregado sofrer um acidente de trânsito no seu dia de folga.
onde ele não estivesse em nenhum momento realizando nenhuma atividade relacionada ao contrato de trabalho. Veja bem, nesse meu exemplo, nós teremos consequências no contrato de trabalho. Ele pode tirar um atestado médico, ele pode receber um auxílio do INSS, ele pode até mesmo vir a óbito e o contrato ser extinto e a família ser indenizada nas verbas trabalhistas ou rescisórias. O outro exemplo, que é mais interessante analisar, são as concausas. É quando o empregado ele também traz efeitos fora do contrato de trabalho que venham contribuir para aquele evento danoso. Um exemplo talvez clássico, um exemplo talvez comum, são as doenças pré-existentes. Então, um caso muito clássico relacionado ao agronegócio, por exemplo, é o empregado que tem uma doença cardiorrespiratória, vem a trabalhar no agronegócio e ele acaba que tem contato com defensivos agrícolas ou agrotóxicos, como queiram, e isso vem potencializar a sua doença respiratória ou cardiorrespiratória. Significa que as concausas, elas podem agir no mundo jurídico e podem diminuir bastante as futuras indenizações. Nesse sentido, vamos seguir para o próximo requisito da responsabilidade civil. O próximo requisito é a culpa empresarial. E aí há alguns aspectos muito interessantes a serem ditos. A culpa empresarial, ela deriva do artigo 186 do Código Civil, que na verdade é a culpa genérica. Então, prezados estudantes, prezados telespectadores, essa culpa ela vai ser analisada em todo o aspecto do direito civil, do direito empresarial, do trabalho também. E ela tem os seus 3 elementos de praxe: negligência, imprudência e imperícia. Por que nós estamos falando do dolo? Porque, veja bem, o dolo é a vontade de praticar o ato ilícito, ilegal, que venha culminar no dano. A culpa, ela tem uma análise menor, mais simples. Basta a imprudência, a negligência ou a imperícia. E tanto o Código Civil como regra geral estabelece a responsabilidade com base na culpa. E não necessariamente eu preciso comprovar o dolo. E nas ações trabalhistas de cunho reparatório, elas serão da mesma forma. Bastando a gente comprovar a existência de culpa, como regra geral, você já tem a necessidade de responsabilização. Com relação à culpa, é necessário falar algumas coisas interessantes. Vamos lá? A primeira questão é relacionada à negligência, e a negligência, imprudência e imperícia, elas derivam do dever de responsabilidade do empregador, e essa responsabilidade ela deriva do seu poder de direção, controle e disciplina. Então, é muito comum na responsabilização você ter uma negligência por parte do empregador, geralmente de regras de saúde, regras de higiene. A imprudência e a imperícia, embora sejam próximas, elas têm conceitos diferentes, né? Então, o empregador ele age de maneira imprudente e, geralmente, nesse ponto, ele transfere aos seus gerentes e chefes essas atribuições que vão culminar numa ação imprudente ou ordens imprudentes que venham causar um mal injusto ao empregado. E a imperícia é justamente a falta de aptidão técnica daquele chefe, daquele gerente, que venha culminar numa falta grave passível de responsabilização. Assim, nós temos um resumo. Os requisitos da responsabilidade civil aplicados ao direito do trabalho são a existência de dano, nexo causal e de pelo menos culpa. Havendo um desses 3 requisitos, nós teremos a responsabilidade do empregador.
Muito bem, partimos agora para o próximo tópico para aprofundar essa nossa aula. O próximo tópico a ser estudado se chama responsabilidade objetiva. Ainda estamos na teoria clássica ou na teoria de responsabilidade civil prevista no Código Civil. Sobre responsabilidade objetiva, iremos falar agora. A responsabilidade objetiva, ela tem o seu marco histórico do século XIX e ela nasce precisamente relacionado a atividades de cunho administrativo, especificamente com o Estado, onde o Estado precisa responder de maneira objetiva relacionado a alguns tipos de atividade que ele realiza. A teoria da responsabilidade objetiva foi ganhando contornos próprios e chega ao Código Civil já no século XX e agora, precisamente a partir de 1988, nós temos essa previsão para o direito do trabalho também. E o que nós temos na responsabilidade objetiva? A previsão dela está lá no artigo 927, parágrafo único do Código Civil. A regra geral, vamos lembrar, a regra geral é que nós precisamos comprovar a culpa. Mas na responsabilidade objetiva, considerando os maiores riscos que a vítima sofreu ou pode vir sofrer, nós apenas precisamos comprovar o dano e o nexo causal. Veja bem, para o empregado que venha sofrer um dano e ele esteja sob uma situação de risco acentuado, basta ele comprovar a inexistência do dano e basta ele comprovar o nexo causal entre o dano e a conduta do empregador. Ele não precisa necessariamente demonstrar culpa e muito menos dolo. Lembre-se, telespectadores, que o dolo não é necessário para comprovar a responsabilidade civil. O dolo ele existe, o dolo pode caracterizar, né, uma indenização maior, mas bastando na responsabilidade subjetiva, comprovando a culpa, já tem responsabilidade. Na responsabilidade objetiva, onde há maiores riscos, não precisamos comprovar culpa. Vamos detalhar um pouco mais sobre isso? Muito bem. Considerando que o direito do trabalho faz parte do meio ambiente também, a Constituição exige do meio ambiente do trabalho equilibrado também. E os maiores riscos que o empregado venha sofrer nesse ambiente precisam ser evitados e caso esse risco que o empregado possui, que a atividade possui, na verdade, ele venha se transformar em um dano, ele tem que ser reparado de maneira objetiva. Por que existe essa teoria? Porque nesse tipo de situação foge do controle do empregado a possibilidade dele prever ou minimizar riscos, porque isso compete à figura do empregador. Sobre essa situação, fica bem claro que o artigo 927, parágrafo único do Código Civil, ele fala sobre a responsabilidade em face do risco. Significa que não é genérico. Eu vou explicar. É muito comum ao estudante de direito, em especial, telespectador estudante, falo para você agora, é muito comum no início das aulas de direito do trabalho realizar uma comparação acreditando que a responsabilidade ela vai ser idêntica à responsabilidade do consumidor. Não existe nenhuma igualdade nesse sentido, nada parecido. Lá no Código de Defesa do Consumidor existe sim a responsabilidade objetiva como regra e como regra se aplica a todo contrato de consumo. Na teoria do direito do trabalho, na teoria de responsabilidade civil clássica, não é assim que funciona. É preciso comprovar os requisitos mínimos e a responsabilidade objetiva na esfera trabalhista ela é limitadíssima, apenas nas situações em que existe maior risco para o empregado.
Sobre as questões dos riscos, é bom tecer alguns comentários. Que risco acentuado é esse? É o risco que foge da normalidade do empregado. Um exemplo, o empregado que realiza transporte de mercadorias, de objetos valiosos, pode ser um exemplo de um empregado que faz transporte de valores. Ele vai sofrer um risco acentuado por esse transporte e ele vai, inclusive, receber adicional de periculosidade. Na sua vida cotidiana, ele não vai transportar valores desse quilate, né? Ele não vai transportar altos valores, então ele não vai sofrer essa possibilidade de roubo ou dano na sua vida privada, como ele sofre essa possibilidade dentro da sua atividade profissional. Sobre responsabilidade objetiva, falemos agora um pouco sobre a jurisprudência. Muito bem, a jurisprudência do STF ela é muito clara ao reconhecer esse risco acentuado que o empregado pode sofrer na relação de trabalho e ele prevê a possibilidade de responsabilidade civil objetiva de danos decorrentes de acidente de trabalho em atividade de risco. Então, eu acabei de citar para vocês um exemplo de uma atividade perigosa que, havendo um dano, será considerado responsabilidade objetiva. Muito bem, vamos fazer um breve resumo aqui sobre responsabilidade subjetiva e responsabilidade objetiva. A regra geral é que a responsabilidade subjetiva exige 3 elementos: dano, nexo causal e culpa, pelo menos. Havendo risco acentuado para o empregado, a Constituição e a jurisprudência dos tribunais, em especial a jurisprudência do STF, prevê que, nesse caso, a responsabilidade é objetiva. Então, nós temos 2 requisitos, dano e o nexo causal. O que isso significa na prática? Significa que na responsabilidade objetiva existe uma proteção maior ao empregado. Judicialmente, a empresa deverá comprovar causas de atenuação ou exclusão, que é o que nós iremos ver nesse momento agora. É preciso sempre lembrar que estamos dentro de um arcabouço constitucional e legal. As responsabilidades elas são divididas e elas precisam ser comprovadas pela Constituição, pela lei ou pela jurisprudência. Então, a prova do dano, a prova do nexo é sempre necessária, pelo menos. Quando falamos de responsabilidade objetiva, seria injusto também conferir ao empregador que ele sempre respondesse independente do quadro fático. Nesse sentido, nós temos as causas de atenuação e exclusão da responsabilidade objetiva, que é o que nós iremos ver agora. Sobre as causas de atenuação e exclusão, eu preciso tecer breves comentários. Existindo atenuação, significa que existe alguma causa que ela esteja paralela à relação de emprego de trabalho ou uma causa que o próprio empregado pode ter realizado ou não realizado, né? No caso, por exemplo, o empregado que não usa o capacete na construção civil, isso pode ser uma atenuante ou exclusão de responsabilidade. Então, a atenuação ela vai diminuir o valor da indenização, o valor final. A doutrina traz para a gente justamente esse exemplo que eu acabei de passar para vocês. Uma causa de atenuação seria a culpa do empregado, do trabalhador, né? Uma culpa concorrente. O empregado pratica ou deixa de praticar um ato e isso venha concorrer para aquele dano. As causas de exclusão, a doutrina e a jurisprudência trazem mais hipóteses. Então, eu destaquei, por hora, 3 causas de exclusão. Seria a primeira, não comprovação do dano, que, na verdade, seria faltar o primeiro requisito da responsabilidade clássica, né? Comprovação do dano, ou, de fato, que venha deflagrar o dano.
A segunda hipótese seria não comprovação do nexo causal entre o dano e a conduta do empregador. Mais uma vez, isso remonta à teoria clássica de responsabilidade civil. Se eu não comprovar o dano e o nexo causal, a própria responsabilidade vai ser afastada, né? Excluída. E a última, sobre exclusão, seria culpa exclusiva do empregado. Então, o empregado, apesar de estarmos trabalhando numa possibilidade de maior risco, ele realiza uma culpa totalmente exclusiva que venha culminar no dano que ele sofreu. Essas três causas de exclusão são muito comuns na defesa do empregador numa reclamação trabalhista e a advocacia utiliza bastante delas, mas é necessário analisar que elas precisam ser comprovadas, especialmente a culpa exclusiva do empregado na exclusão e a culpa obreira na atenuação. Ainda temos mais uma causa que pode ser exclusão ou a atenuação, que seria força maior e o caso fortuito. Força maior e caso fortuito estão previstos no Código Civil e esses eventos podem culminar numa diminuição de responsabilidade ou excluir a responsabilidade. Prosseguindo, vamos falar sobre os critérios de fixação do dano moral. O Código Civil traz para a gente que a indenização se mede pela extensão do dano. Então, nós temos 3 critérios: objetivo, subjetivo e circunstancial. O critério objetivo é relacionado ao próprio dano em si. O que aquele dano causou naquela pessoa, no nosso foco aqui dessas aulas, o que causou na figura do empregado. O segundo critério seria subjetivo, o juiz analisar as pessoas, né? Você, estudante que está iniciando a sua jornada, subjetivo se relaciona a sujeitos. Então, o dano seria, a reparação seria relacionada à figura do sujeito empregado, sujeito empregador. E o terceiro aspecto seria circunstancial. Vamos analisar as circunstâncias que esse dano foi relacionado e vamos aplicar a ideia que o dano não pode ser ínfimo, a ponto de não reparar o injusto causado, mas também não pode ser exagerado a ponto de vir causar a falência do empregador. O terceiro elemento circunstancial diz respeito a políticas judiciárias. Então, o que o judiciário fornece informa para a população em geral do que é aceito e do que não é aceito. Então, as indenizações vão caminhar nesses 3 critérios. Prosseguindo, temos uma questão relacionada à competência para o julgamento das ações que versam sobre danos morais e danos patrimoniais. O artigo 114, inciso 6º da Constituição, ele diz claramente que a competência para o julgamento é da Justiça do Trabalho. Isso foi alterado pela emenda 45 em 2004. Então, a partir de 2004, não existe dúvida que a competência para o julgamento de dano moral, o dano patrimonial, é da Justiça do Trabalho, desde que estejamos numa relação de emprego e numa relação de trabalho. Outro ponto a ser abordado é com relação ao dano reflexo por ricochete. O que é isso? É possível que pessoas que venham sofrer dano reflexo por ricochete ou dano indireto também venham pedir reparação de danos morais relacionados ao fato do trabalho. Bem fácil de explicar. É quando o empregado, por exemplo, ele vem a falecer e, nesse momento, o sujeito do direito passa a ser os seus herdeiros, seu cônjuge, que sofreu de maneira indireta aquela falta praticada pelo empregador. O último ponto a ser abordado na aula 2 é com relação à prescrição. Então, apesar de tudo que nós falamos, existem limites do momento que pode-se entrar com a ação e o limite temporal de direitos. Então, o artigo 7º,
inciso 29 da Constituição, nos fala que o prazo prescricional é de 5 anos até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Nesse sentido, poderia existir um impasse, poderia existir um problema ou um paradoxo quando o empregado sofre uma lesão, entra em atestado médico, depois esse atestado é convertido em auxílio-doença acidentário, por exemplo, e ele fica durante alguns anos recebendo auxílio e depois, quando ele retorna ao trabalho, resumindo bem, ele é demitido. Nesse momento, ele resolve propor uma ação trabalhista e pode se deparar com a prescrição. Para que não seja injusto, até porque as consequências de um fato que venha causar dano moral, dano estético, dano material, ela pode ser conhecida só no futuro. Então, a súmula 278 do STJ fala que o início do prazo prescricional, quando se trata de ação de indenização, é a data que o segurado teve a ciência inequívoca da capacidade laboral. Nesse sentido, também é a mesma redação aproximada do informativo 91 do TST, que é a data inequívoca da incapacidade ou do dano experimentado. Muito bem, encerrando a nossa aula, vamos para o quiz. A primeira questão, vamos lá. Quando a atividade normalmente desenvolvida pelo empregador implicar, por sua natureza, risco para os direitos do empregado? Letra A. A responsabilidade será sempre subjetiva, nos termos da Constituição. A responsabilidade será devida quando for comprovada a culpa empresarial. Letra C. Inexiste responsabilidade na hipótese da existência de cláusula contratual de exclusão de responsabilidade civil. Letra D. A responsabilidade será devida independentemente da comprovação de culpa ou dolo. Telespectador, vamos responder? Será que você acertou? Vamos ver agora. A resposta é letra D. A responsabilidade será devida independentemente de comprovação de culpa ou dolo. Veja bem, estamos falando de atividade que implica maiores riscos. Isso está previsto na Constituição e isso também está previsto na legislação pátria. Então, nessa situação, não precisamos comprovar a culpa ou dolo. Basta o dano, basta o nexo causal. Sobre essa questão, existe uma questão bem interessante que está prevista na letra C, que é a hipótese teórica, pelo menos, de criação de uma cláusula que afaste a responsabilidade. Essa cláusula, caso ela venha a existir, ela é abusiva, ela fere vários direitos trabalhistas e o empregado não pode renunciar direitos trabalhistas. Essa foi fácil, né? Vamos para a questão 2. Vamos lá, telespectador. Acerca da competência judicial para o exame das indenizações aplicáveis ao contexto empregatício, aponte a alternativa correta. Compete à Justiça do Trabalho o julgamento de ações de indenização por dano moral e patrimonial decorrentes da relação de emprego. Compete à Justiça Comum o julgamento de ações de indenizações por danos morais trabalhistas. Compete à Justiça do Trabalho tão somente o julgamento por danos morais in repsa. Os danos morais reflexo ou por ricochete não são de competência da Justiça do Trabalho. Vamos responder, telespectador? Será que você acertou? Vamos ver? A resposta correta, letra A. Compete à Justiça do Trabalho o julgamento de ações de indenização por dano moral e patrimonial decorrente da relação de trabalho. Veja bem, existiu uma dúvida na década de 90 de quem seria a competência. E essa dúvida foi resolvida com a emenda 45, emenda constitucional 45 de 2004. Então, a partir de dezembro de 2004, não existe mais essa dúvida. Se o dano moral, ele adveio, se aquela ofensa adveio de uma relação de trabalho,
consequentemente, a competência da Justiça do Trabalho. Uma outra dúvida também que havia seria o dano por ricochete ou reflexo. Ele também será da Justiça do Trabalho. Agora, se do mesmo evento você tem uma ofensa a um consumidor, a um civil, isso não é da Justiça do Trabalho, é da Justiça Comum. Então, exemplos que você tem que há uma ofensa grave a tanto ao consumidor como a um civil, que naquele momento está no âmbito da empresa, ele vai para a Justiça Comum e o trabalhador busca o seu direito na Justiça do Trabalho. Uma outra questão é relacionada à letra C. Ele fala julgamento por danos morais in repsa. Esses são os danos morais presumidos. E o dano moral presumido, como nós já vimos, eles são competentes também da Justiça do Trabalho, mas não apenas tão somente, porque a Justiça do Trabalho também julga os danos morais que não sejam presumidos. Essa foi fácil, né, telespectador? Vamos para a questão 3. Questão 3. Com relação à prescrição nas ações de indenização por danos morais decorrentes de doença ocupacional, marque a opção correta. A prescrição relativa à indenização por danos morais trabalhistas é de 3 anos contado do evento danoso. Letra B. O termo inicial do prazo prescricional na ação de indenização é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da capacidade laboral. Letra C. O marco inicial da prescrição da pretensão à indenização por danos morais e materiais decorrentes de doença profissional é a data do registro da CAT. O termo inicial do prazo prescricional em caso de doença ocupacional é a data em que o segurado passou a receber o auxílio-doença. Vamos responder, telespectador? Agora que você respondeu, vamos ver qual é a resposta correta? Resposta correta, letra B. O termo inicial do prazo prescricional na ação de indenização é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da capacidade laboral. Essa questão ela é bem interessante, ela resume bem o que nós falamos no último tópico e são questões recorrentes em provas e também recorrentes no cotidiano do advogado trabalhista. A letra A está errada porque a prescrição primeiro que não existe prescrição de 3 anos, ela é prescrição de 5 anos. O empregado tem 2 anos para promover reclamação trabalhista, mas nessa situação que estamos trabalhando não é contado do evento danoso, é da ciência inequívoca da lesão. Com relação à letra C, ela traz uma pegadinha, porque ele fala a data do registro da CAT. CAT é a comunicação de acidente de trabalho e a CAT, o prazo de registro é 1 dia útil após o acidente. Em caso de morte, a empresa tem que comunicar ao INSS de imediato. Isso não tem relação nenhuma com a prescrição. A prescrição ela vai correr dentro do que está previsto na Constituição, prescrição então de 5 anos e o empregado pode entrar de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho, mas no nosso caso específico, a prescrição vai ser da ciência inequívoca do empregado relacionado ao dano sofrido ou às sequelas do dano. Essa também foi bastante fácil, né, prezado telespectador? Obrigado pela presença de todos. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.